Pastor, vamos mudar o tema um pouquinho, Vamos lá. tá? Mas cuidado, hein? Não me põe de frente pro muro, não, meu. Pô, com uma espingarda no meu peito. Ó, tema polêmico, hein? Masturbação. Ui! Eu já até quero que o pessoal aí que acha que esse tema também é polêmico, curta o nosso vídeo e compartilhe com quem você acha que tem que ouvir isso. Sabe o que, depois que você me deu esse tema agora, você sabe o que eu pensei? Você é meu amigo. Sabe, foi dificuldade. É um tema difícil, né? Muito complicado. Esse tema é complicado até mesmo porque tem muito tabu sobre ele. Sim. Né? E tem vários tipos de tabu. Aliás, a sexualidade como um todo, dentro da vida cristã, ela é um tabu desde muitos milênios já. Né? Então, e se você pega tudo dentro do assunto sexualidade, a gente vai perceber que não somente a masturbação é um tabu, até mesmo relações sexuais é um tabu dentro de alguns nichos cristãos. Sim. Né? E que, de fato, nem todo o assunto dentro da sexualidade é ruim ou deixa de ser santo. Mas, na verdade, ela é importante ser tratado. Esse aspecto da masturbação, ele é importante de ser tratado dentro da questão cristã, teológica, bíblica e até mesmo emocional. Legal. Então vamos lá. Primeira dúvida. Digamos que eu estou lá num relacionamento com a minha esposa, né? E eu tô com 6, 7 meses sem se relacionar com a minha esposa. Sim. Aí eu penso assim, em vez de eu trair a minha esposa, eu vou me masturbar. Certo. Mas na masturbação, eu acabo pensando numa terceira pessoa. Claro. Tem um que é pior que o outro ou não? Olha, a questão toda né, abrindo o jogo, é assim. Vamos dizer, eu conheço eu tenho um amigo norte-americano, ele trabalha em navio. Ele é eletricista, ele viaja o mundo inteiro. Ele geralmente fica 6, 7 meses fora de casa. Olha. Mas, com acesso à internet, via satélite, tudo, ele ainda pode conversar com a esposa dele. Mas ele fica no alto mar 6 meses, 7 meses, sem sair do mar. Esse é o trabalho dele. Né? Então, num caso desse, você, mas ele pode se masturbar pensando na esposa ou até mesmo tendo relação sexual por telefone? É possível? Dentro desse sentido, é. Ponto. Você está falando da esposa, você não está falando de um terceiro. Uhum. Mas qual é o problema, Joel? O problema é que se ele fica com um ato de masturbação com a esposa dele por telefone ou por videochamada ou apenas por pensamento, por foto da esposa, não tem nenhum problema. Porém, acontece que o corpo humano nem sempre ele é disciplinado. Então, esse ato dele com a esposa pode ultrapassar a fronteira. Em que sentido? Em que sentido que se torna um vício. Então, daqui a pouco a esposa já não basta. Ele queria, na verdade, aquela mulher ou aquele outro ou aquela outra situação. Então, quer dizer, se ele geralmente pode correr o risco de que se masturbar com a esposa, conversando com ela, vendo foto dela ou fazendo videochamada com ela, pode ser que amanhã ele vá para outro canto. Ele começa a não se satisfazer tanto mais com a esposa dele. Entendi. Então, ele abre uma porta para que a masturbação já não seja com a esposa. E vice-versa, porque a esposa também tem as suas necessidades fisiológicas e emocionais. Sim. E também pode acontecer o mesmo problema com ela. Né? Então, por isso que é importante a gente tomar muito cuidado com relação a isso, para que não abra portas para outras situações. Então, o se masturbar pensando na esposa... Em um primeiro momento, não há nenhum problema nisso. Entendi. Até mesmo porque ele quer evitar uma traição. Vamos dizer, o camarada, voltando ao caso desse meu amigo, ele é um cristão também. O navio dele vai aportar porque teve uma necessidade mecânica. Então eles têm que ir para um porto mais próximo.
em qualquer lugar do mundo, em um lugar mais perto que ele possa estar, ou um navio possa estar. Ele vai lá no porto. O camarada fala bem assim, puxa vida. E você sabe que, historicamente, há milênios, navio, marujo, está associado com prostituição. Há milênios. Porque os camaradas ficam no mar 4, 5, 6 meses, quando eles aportam em algum lugar, a primeira coisa que eles procuravam, no passado principalmente, era bebida e mulher. Isso aí era líquido e certo. Tá? Não é o caso. Vamos dizer, ele chega e vai aportar no navio, o cara fala assim, poxa, eu estou com 5 meses sem ter relação sexual e eu não quero me envolver com nenhuma prostituta. Ou eu não quero arranjar nenhuma mulher de uma aventura, etc. Aí o camarada tem a fuga dele, que seria a masturbação com a esposa ou pensando na esposa. Sim. Ponto. Mas ele abre portas para que, de fato, ele possa se masturbar em relação a outras mulheres. Pastor, mas se a gente for pensar no geral, normalmente a masturbação em si, ela vem por você ver alguma coisa, não é? Sim. A questão toda... Bom, eu estou aqui indo na primeira opção que você me deu, que é o do marido com a esposa. A outra opção é... Por exemplo, já, nosso corpo humano produz, o homem, no caso, falando do homem, nós produzimos... Nosso testosterona é lá em cima. Principalmente os mais jovens, os mais novos. Então, a necessidade de um alívio sexual é muito grande. Mas o sujeito pensa bem assim, não, mas eu sou um jovem cristão, eu tenho 20 anos, eu não vou me masturbar, porque isso vai virar um vício e é pecado, e é mesmo. Eu não quero me envolver com isso. Ok. Aí o camarada tem a poluição noturna, que nada mais é do que a eliminação do sêmen durante o sono. Porque tá tão cheio, o saco escrotal tá tão cheio que ele naturalmente expele. E só um detalhe interessante, que a poluição noturna existe desde sempre. Mas, principalmente na Idade Medieval, foi aplicado isso, no caso dos homens, a poluição noturna, como uma invasão dos súcubos. Eu não sei se você já ouviu falar dos súcubos. Os súcubos, na mitologia oriental, e isso ficou muito forte na Idade Média, são demônios femininos que invadiam o sonho dos homens e teriam relações sexuais com os homens para coletar o esperma do homem para engravidar a si ou engravidar outros súcubos, que seriam demônios femininos. Súcubus, que significa sub, do latim sub, embaixo, né? Embaixo de, ou numa posição sexual, né? E ao contrário dos súcubus, tinha os íncubos, que eram demônios masculinos que tinham relações sexuais com as mulheres, que engravidavam as mulheres. E na Idade Medieval, daí foi a origem que eles falavam das bruxas. Quem eram as bruxas? As bruxas são filhos dos íncubos, que é o que está em cima, né? Dos íncubos. Enfim, era um meio de se explicar por que tinha poluição noturna. E hoje a ciência explica o que é isso. Não tem nenhuma questão de sobrenaturalidade ou espiritualidade nessa ação. É a questão física. Então, geralmente, quando o homem jovem, cristão, não quer se envolver com a masturbação, porque de fato é pecado, e é pecado de duas naturezas. Primeiro, que a masturbação é uma autorrealização sexual. O sexo só pode ser realizado quando você tem uma pessoa a quem você ama, no caso a sua esposa, e onde o sexo é uma troca de alma. E a masturbação, ela é um prazer solitário. Então, ele é um pecado nesse sentido. E também é um outro pecado no outro sentido, como você falou, que ninguém vai se masturbar pensando nas cataratas do Iguaçu, né? É verdade. Não tem como. Não tem como você olhar uma paisagem idílica e ter algum tipo de erotismo nisso. Né? Geralmente o rapaz ou a mulher vão pensar no sexo oposto. Né? Uma vez
Olha como é que são as coisas, Joel. Alguém me perguntou assim, pastor, Jesus falou que se alguém olhar para uma mulher com a intenção impura, já adulterou, né? Sim, já adulterou. Mas por que Jesus disse aquilo? Já que as mulheres usavam aquelas talara, aquelas roupas longas, como é que um homem poderia olhar para uma mulher com a intenção impura? Bom, a gente imaginando embaixo. Não, Joel, não. Na verdade, a mulher sempre foi vaidosa, desde sempre, e a mulher sempre quis ser notada, é do universo feminino, não tem nenhum pecado nisso. Porém, o que as mulheres faziam já de uma cultura de longa data? O profeta Isaías já tinha denunciado isso, em Isaías capítulo 3 ele fala isso. Elas amarravam sinos no tornozelo. Ela amarrava uns sinos, aí tinha uns sinos pequenos, sinos de vários sonidos. E conforme o caminhar, ele fazia um barulho, como que a mulher chega e diz assim, ó, é como se ela estivesse dizendo, cheguei. E os homens, eles ficavam inspirados e excitados ao ver a mulher andando com o soar do sino. Mas era cultura. Então, é nesse sentido que Jesus falou que se alguém... Na hora deles fazer relação sexual na época, ela ficava com sino? Não, isso aí eram mulheres, elas chamavam a atenção de outros homens que não fossem o marido ou elas fossem solteiras, né? Então, o sujeito olhava para aquela mulher, ele não via nada, mas o barulho do sino, o tintilar do sino, promovia algum tipo de fantasia erótica, né? E elas só com aquela, né? Com o véu e tal, o rosto, ou às vezes uma só os olhos, já era o suficiente para o homem pensar alguma coisa. Então, desde sempre, se o sujeito não vai se masturbar com a esposa ou a mulher dele, se é um solteiro, ele vai pensar em alguma mulher. Então, já nos dias de Jesus, tinha o sininho. Hoje nós temos uma sociedade muito erotizada. Muito erotizada. Que na verdade, acaba atrapalhando a fé cristã e Pastor, a vida cristã. Deixa eu cortar então aqui, só para ver se eu entendi direito. Então, se de repente você está andando na rua, você vê uma mulher bonita, e você olha para aquela mulher, você acha ela bonita, tá? Vamos dizer que de repente você queira desejar aquela mulher. Na hora, já muda o seu olhar. Sim, o coração começa a já... caminhar. Isso é considerado como se fosse um pecado? É porque a Bíblia diz que é. Porque a Bíblia, ela é a regra da nossa vida. Não somente do cristão, de qualquer pessoa. Do ateu também. Ela é o padrão de códigos e éticas e moral. Porque todo mundo precisa disso. Porque, Joel, se a gente não tiver um código, um padrão de ética e moral, nós vamos virar bichos. Bichos. Sabe o que é isso? Bicho. Como uma cadela no cio na rua, você viu como... A gente sabe como que todos os cachorros, se nós não tivéssemos uma regra moral e ética, seríamos como cachorros. Nós seríamos uma sociedade degenerada, autodestrutiva. Ponto. Então, o que a Bíblia ordena a gente? A partir do momento que nós homens ou mulheres, olha para o outro com intenção impura, já querendo possuir a quem não é dele, esse é um outro problema. Não é dele, não é seu. Aquele homem não é seu, aquela mulher não é sua. Sim. Mas ela é solteira, mas ela pertence ao pai e à mãe. Então, não há nenhum tipo de olhar dentro dessa perspectiva que seja aprovado por Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 exatamente isso, que a gente tem que manter o corpo em santidade e não defraudar ninguém. Então, a partir do momento que um rapaz, um homem, olha para a mulher, e a mulher, que na verdade nós temos um padrão de moral muito baixo, devido à erotização dos nossos dias. Porque no Brasil parece que as mulheres, ou pelo menos boa parte delas, não querem ser notadas pela sua inteligência e pela sua capacidade profissional em alguma área. Elas querem ser notadas pelo corpo, pelas curvas do seu corpo. E isso é muito ruim.
Porque nós produzimos uma sociedade animalesca. Então, nós temos problemas sérios em relação a isso. Nós temos problemas sérios. Por isso que a Bíblia vai dizer também que as irmãs cristãs, as mulheres cristãs, se vistam decentemente, sem sininho no tornozelo, naquela época. Né? E também hoje, as mulheres cristãs, principalmente, se vistam decentemente, para evitar qualquer tipo de reação ao outro que vai levá-lo ao pecado. Então, a masturbação é pecado por duas razões. Primeira, pela questão da desvirtuação do sexo, porque o prazer é para ser feito nas relações heterossexuais dentro do casamento. E segundo, porque, como você mesmo disse, ninguém vai se masturbar pensando nas cataratas do Iguaçu. Eu vou imaginar uma mulher. A partir do momento que eu imagino uma mulher que não é a minha, porque no caso eu sou solteiro, e etc., acaba sendo uma forma de adultério.